Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a introdução à parasitologia, tá? É uma aula do curso técnico de laboratório. O que é parasitologia? Parasitologia é a ciência que tem por fim o estudo da morfologia e da biologia dos parasitos, ou parasitas, como vocês quiserem falar, como fundamento para conhecimento da patologia, do diagnóstico, da terapêutica, da epidemiologia e da profilaxia das doenças parasitas. Os parasitas ou parasitos, eles são organismos que vivem em associação com os outros, os quais retiram os meios para sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro, que é um processo conhecido como parasitismo. Dentre as parasitoses intestinais com maior prevalência mundial, vamos encontrar a ascaridíase, a tricuríase, a ancilostomíase, a amebíase e a giardíase. Então, a importância da parasitologia, ela acontece numa distribuição geográfica das parasitoses. Normalmente, a gente fala que a área endêmica é onde ocorre permanentemente uma parasitose, como, por exemplo, a malária, ela comete muito a região do Amazonas. Podemos ver aqui em vermelho que, nesse caso aí, o que é que vai acometer para essa distribuição? A presença de hospedeiro susceptível, migração humana, condições ambientais favoráveis, como, por exemplo, umidade, temperatura, ventilação, altitude. A densidade populacional também ela é muito importante para que haja esse aumento dessas parasitoses. Hábitos higiênicos e baixas condições de vida. De acordo com a OMS, cerca de 1 bilhão e 450 milhões de indivíduos estão afetados pelo Ascaris lumbricoides. Já 1 bilhão e 300 milhões pelos ancilostomídeos e 1 bilhão e 50 milhões por Trichuris trichiura. Uma das parasitoses que pode levar à morte súbita ou incapacitar para o trabalho é a doença de Chagas. Por quê? Porque ela comete a nível cardíaco, tá? Impossibilitando o indivíduo a exercer suas funções. Já a parasitose associada com a má nutrição, ela vai ocorrer uma deficiência no aprendizado do indivíduo, no caso a criança, deficiência no desenvolvimento físico, até porque essa criança má nutrida, ela não tem o crescimento de forma correta, e também quando se tem uma parasitose com a má nutrição, o indivíduo sendo um adulto, ele incapacita para o trabalho. Combate aos fatores que contribuem para essas parasitoses. A pobreza e a falta de saneamento básico concorrem para tornar essas pessoas dependentes de coleções de águas superficiais onde há risco. Então, assim, a falta de saneamento básico é um problema de países subdesenvolvidos e que, infelizmente, muitas crianças têm esse acesso indevido a essa falta de saneamento básico. Na parasitologia humana, a gente tem os principais objetivos, que é o quê? O estudo do parasita, que nós vamos ver a patologia desse parasita, o que ele vai causar ao indivíduo e o tratamento, tá? Já puxando a linha para o tratamento, nós vamos ter também um método diagnóstico, que vai ser o quê? A identificação de que parasita está acometendo aquele indivíduo. E o controle de doença parasitária, que seria o quê? A relação entre o parasita e o hospedeiro. Grupos de interesse na parasitologia. Nós temos protozoários e eumintos, tá? Mas vamos ver primeiramente os protozoários. Os protozoários, eles são seres unicelulares e possuem uma forma de cisto ou de trofozoito. Então, por exemplo, Entamoeba histolítica, Entamoeba coli, giardia, são exemplos de protozoários, tá bom? Aqui, ó, a giardia, Trichomonas vaginalis também, não podemos esquecer dela, Trypanosoma e a leishmania. Já os eumintos,
Os helmintos, eles são seres pluricelulares e possuem as formas de ovo ou de larva e apresentam-se em dois grandes grupos, que seriam o quê? Os plateumintos e os nemateumintos. Os plateumintos, eles são seres pluricelulares que apresentam um corpo achatado, possuem a forma de ovo e de larva. Um exemplo é o nosso Schistosoma mansoni. Já os nemateumintos são seres pluricelulares que apresentam um corpo cilíndrico, possuem também a forma de ovo e de larva. Um exemplo aqui é o Ascaris lumbricoides. É um tipo de parasita que o ovo a gente só consegue ver através do microscópio, mas quando ele chega à sua forma adulta, nós conseguimos ver a olho nu. O parasito é todo ser vivo que vive associado a outro ser vivo, sempre dependendo deste para seu abrigo, alimentação e sua reprodução, tá? E ele é considerado um organismo agressor. Já o hospedeiro, ele é o organismo agredido. Existem alguns tipos de hospedeiro, que seria o definitivo ou intermediário, que é o quê? É o caso o parasitismo exija mais de um hospedeiro. Entende-se que o hospedeiro definitivo é aquele onde se desenvolvem as formas sexuadas do parasita. Podemos, não foi à toa que eu coloquei uma foto do porquinho, aí tá? Porque o porco, ele precisa de um hospedeiro intermediário para terminar o seu ciclo de vida. Pode ser também vertebrado ou invertebrado, que acontece caso o parasitismo exija mais de um hospedeiro, que seja ele, pode ser tanto de reservatório ou de transporte. Aqui é o barbeiro, tá? Tipos de hospedeiro. Temos o vetor, o portador e o reservatório. O vetor, ele é o que transmite um patógeno e podemos dividir em vetor mecânico e vetor biológico. O vetor mecânico, o parasito, ele é disseminado por transporte mecânico simples. Já o biológico, o parasito necessita realizar parte do seu ciclo no vetor. Já o portador, o indivíduo susceptível a um patógeno, ele pode manifestar parasitíase em maior grau, que possa ser sintomática, ou em menor grau, que podemos considerar ela assintomática. Já o hospedeiro reservatório, existem alguns tipos de relações entre os seres vivos. Nós podemos destacar aqui as relações intraespecíficas e interespecíficas. As intraespecíficas são os seres da mesma espécie e as interespecíficas são seres de espécies distintas, tá? E, sem deixar de falar nos tipos de relações, podemos classificar também relações harmônicas ou desarmônicas. As relações harmônicas ou positivas acontecem quando há um benefício mútuo ou ausência de prejuízo mútuo. Já a desarmônica ou negativa acontece quando há prejuízo para algum dos participantes. Um tipo de relação harmônica é o comensalismo, que acontece da seguinte forma: um obtém vantagens, o hóspede, sem prejuízo para o outro, que seria o quê? O hospedeiro. O mutualismo e a simbiose, ambas são beneficiadas e existe aí uma troca de vantagens, como por exemplo, a abelha, ela tira o pólen das flores e vai espalhando esse pólen por todos os jardins, por todos os campos, podendo assim gerar mais flores, tá bom? E produzir o seu mel. Um tipo de relação desarmônica é a competição. Acontece da seguinte forma: os indivíduos eles vão lutar pelo mesmo alimento ou o mesmo abrigo. Já existe também o canibalismo. Um animal ele se alimenta de outro da mesma espécie. E o predatismo, um animal se alimenta de ser de outra espécie. Já o parasitismo acontece a unilateralidade de benefícios. O hospedeiro ele é expoliado pelo parasita. É o que acontece quando os cachorrinhos estão com pulga, com carrapato, tá? O piolho também é um exemplo de parasitismo.
Doença parasitária. O que seria uma doença parasitária? É o acidente que vai ocorrer em consequência de um desequilíbrio entre quem? O hospedeiro e o parasita, tá? Parasitismo sem manifestação clínica, a gente considera que é um paciente, é uma situação assintomática. Já o fatores de defesa do hospedeiro. Para que esse parasita ele venha a acometer o indivíduo, vão existir alguns fatores, como por exemplo, a idade, ela é muito importante, a questão da imunidade, se esse indivíduo está com sua imunidade boa, se ele tiver com imunidade baixa, é um grande fator de risco. A questão da alimentação, doenças intercorrentes, microbiota associada, medicamentos utilizados, usos e costumes e tensão emocional. Tudo isso pode acometer um indivíduo a ele ter uma doença parasitária. Então, existe uma classificação dos parasitas. O parasita ele pode ser facultativo ou acidental. O parasita facultativo, ele vive parasitando ou não um hospedeiro. Moscas, acontece quando? As moscas que se desenvolvem tanto em feridas necrosadas quanto em matérias orgânicas em decomposição. E o parasito acidental, ele acidentalmente vive em um hospedeiro que não é do seu costume, como por exemplo o Dipilídeo canineo. É comumente encontrado em cães, parasitando uma criança. Aí realmente é uma situação acidental. Ectoparasitas, eles vivem externamente no corpo do hospedeiro, como por exemplo pulga, piolho, carrapato. Já os endoparasitas vivem internamente no corpo do hospedeiro, por exemplo, bactérias, vírus, aí no caso dos eumintos, dos protozoários, certo? E dentro dos endoparasitas, nós podemos classificar os hemoparasitas, que vivem na corrente sanguínea, a malária é um exemplo deles, e o enteroparasita, eles vivem dentro do intestino, como por exemplo o Ascaris lumbricoides. Aqui estão alguns parasitas de interesse clínico, tá? Para nós. Principais protozoários de interesse clínico. Nós vamos ter a Entamoeba histolítica, Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba butili, Entamoeba gengivalis, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, Leishmania sp e Trypanosoma cruzi. São alguns protozoários existentes, tá? Principais eumintos de interesse clínico: o Ascaris, Enterobius vermicularis, Trichocephalus trichiurus, nosso conhecido Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale e Immunolepis nana. Dentro da parasitologia, vocês vão ver que existem alguns tipos de exames parasitológicos, como por exemplo, coprologia, coprocultura, pesquisa de sangue oculto nas fezes, pesquisa de gordura fecal, exame parasitológico de fezes, que é o nosso EPF, pesquisa de sangue a fresco e reações sorológicas. Técnicas de exames parasitológicos. O método de Hoffman, que é conhecido como a sedimentação espontânea. O método de Hitch, nós utilizamos a sedimentação por centrifugação. Método de Willis, flutuação simples, que nós usamos a solução de cloreto de sódio. Método de Fauci, flutuação por centrifugação. Podemos utilizar aí o sulfato de zinco. Método de Cato-Katz, ele vai fazer a pesquisa dos ovos de Schistosoma mansoni nas fezes. Método de Berman e Moraes, faz a pesquisa de todas as larvas. E o método de Rugai, pesquisa de larvas de Strongyloides stercoralis. O método de Rugai é esse aqui, tá? Esse da última fotinha em preto e branco. O método de tamização vai ser o quê? Vai ser a pesquisa de proglótides de Taenia sp. Já o método de MIF, muito conhecido, é utilizado para preservar as amostras de fezes coletadas em dias alternados ou dias consecutivos. E o método de Graham, ou o método da fita adesiva, vai ser a pesquisa de Enterobius vermicularis.
Quando falamos em parasita ou parasito, devemos saber que todo parasito ele tem um ciclo evolutivo de vida. O que seria esse ciclo evolutivo? É a sucessão de fases do desenvolvimento parasitário. E esse ciclo nós podemos dividi-los em duas partes, em dois tipos, por exemplo, ciclo biológico monocênico e o ciclo biológico heterocênico. O ciclo biológico monocênico, ele possui apenas um hospedeiro em que ele completa o seu ciclo evolutivo, que seria o quê? Ciclo de vida. Já o ciclo biológico heterocênico possui dois tipos de hospedeiros, em que completa o seu ciclo evolutivo. E o agente responsável pela origem da doença é o nosso famoso agente etiológico. É quem vai provocar o quê? A sintomatologia no indivíduo. Já o agente infeccioso é o agente responsável pela infecção, que seria o quê? A penetração no organismo. Já o habitat é onde o parasita vive e ele vai ter uma predileção, seja órgão ou tecido do corpo. Já a infecção é a penetração e desenvolvimento do agente infeccioso no corpo do hospedeiro, tá? E a infestação é o alojamento e desenvolvimento de artrópodes na superfície do corpo do hospedeiro, que seria o quê? Os ectoparasitas. Patogenicidade. Seria o quê? Seria a habilidade do agente infeccioso em provocar lesões. Já a patogenia é o mecanismo de ação do agente patogênico. E uma coisa muito importante na parasitologia é a profilaxia. Que seria o quê? A profilaxia seria o conjunto de medidas que visam a prevenção, controle ou erradicação das doenças infecciosas parasitárias. Ação dos parasitas sobre o hospedeiro. Existe um tipo de ação chamada ação tóxica. Algumas espécies produzem enzimas ou metabólitos que podem lesar o hospedeiro, como por exemplo o Schistosoma mansoni, através de suas secreções. Ação traumática, provocada por formas larvárias de eumintos, vermes adultos e protozoários. Vai ocorrer a migração e a destruição de tecidos. Por exemplo, novamente o nosso Schistosoma mansoni. No fígado ele provoca um certo tipo de lesão que muitas vezes ela é irreversível para o indivíduo, para o seu hospedeiro. A ação mecânica. Algumas espécies podem impedir o fluxo de alimento, bile ou absorção alimentar. Um exemplo disso é o Ascaris lumbricoides, tá? Ação irritativa. Deve-se aqui à presença constante do parasito que, sem produzir lesões traumáticas, vai irritar o local parasitado. Por exemplo, ventosas da tênia ou lábios do Ascaris lumbricoides. Já a ação exfoliativa acontece quando o parasito absorve nutrientes ou mesmo sangue do hospedeiro, como por exemplo o ancilostomídeo. O ancilostomídeo ele consegue absorver todos os nutrientes, por exemplo, ferro e oxigênio, tá? E com seus dentinhos ele pode deixar pontos hemorrágicos dentro do organismo do hospedeiro. Diarreia versus disenteria. Tanto na diarreia como na disenteria vai ocorrer o quê? A perda de eletrólitos e de água, que vai resultar no aumento do número de evacuações. A disenteria ela é o resultado de um processo inflamatório intestinal intenso, que provoca, geralmente, lesões das células intestinais e, consequentemente, o aparecimento de sangue nas fezes. Os episódios de evacuação podem ter duração que variam entre poucos ou até 14 dias. A causa da diarreia aguda em crianças, em grande parte dos casos, é a infecção por vírus, bactérias ou outros parasitas. Os vírus, eles são principais agentes causadores da diarreia, de forma geral, na população pediátrica. Já a disenteria é comumente causada por bactérias específicas, como, por exemplo, Escherichia coli e a Shigella.
Na parasitose, vão existir algumas vias de contágio. Essas vias elas podem ser passiva ou indireta, que vai correr através de quê? Da água, do solo e alimentos contaminados. Pode acontecer numa via parental, inoculados por um vetor mecânico, como por exemplo mosca, mutuca ou vetor biológico, que seria o quê? O carrapato, o mosquito. E pode acontecer através de quê? De fômites. O que seriam fômites? Seriam escovas, gaiolas e etc. As vias de contágio ativa ou direta pode acontecer de indivíduo para indivíduo, pode ser através da pele, o contato, no caso das sarnas, no tecido conjuntivo, através do tecido sanguíneo, de forma congênita. Existem algumas medidas preventivas, como por exemplo a prevenção primária, que vai fazer o quê? Vai procurar impedir que esse indivíduo adoeça, controlando os fatores de risco, como por exemplo, moradia adequada, saneamento ambiental, tratamento de água, esgoto, coleta de lixo, educação, alimentação adequada, áreas de lazer e algumas coisas específicas, como por exemplo, imunização, equipamento de segurança, uso de preservativo, proteção contra o acidente e controle de vetores. Já a prevenção secundária são medidas aplicáveis a indivíduos que se encontram sob a ação do agente patogênico, certo? E impedir que essa doença se desenvolva para estágios mais graves, que deixem sequelas ou que provoquem até a morte. Então, conseguindo um diagnóstico e um tratamento precoce, a excelência da eficácia do tratamento é de quase 100%. A profilaxia. Sempre lavar bem os alimentos, principalmente frutas e verduras com água tratada e corrente. E de preferência deixe os alimentos, saladas, verduras e legumes, que forem consumidos crus, descascando em um recipiente com água e hipoclorito de sódio por cerca de 15 a 20 minutos. Prefira não consumir carne mal passada ou então em pedaços muito grossos. Na ausência de abastecimento de água tratada, consuma apenas água filtrada ou fervida. Evite defecar em locais inadequados, como córregos, matas, lavouras, etc. O tratamento para as parasitoses. O tratamento das verminoses é específico para cada doença. Via de regra, devemos consultar o médico, tá? Aqui é o laboratório de parasitologia, tá? É um laboratório mais simples, certo? E nas aulas práticas, nós vamos precisar ter o uso do jaleco, máscara, luva, touca, óculos de proteção e o nosso material biológico. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos para vocês.